Continuar respondendo aqui as nossas questões do Revisa Goiás de matemática do 9º ano, questão de número 3, certo? A questão inicia assim: observe a imagem a seguir. Nós temos as retas U, a reta U e a reta V, e os ângulos 4x menos 40 e 3x mais 90, cuja origem é esse vértice O aqui, certo? A pergunta é: qual a relação entre os ângulos ilustrados, tá certo? Qual a relação entre os ângulos ilustrados na imagem e o valor do ângulo de 3x mais 90? Pessoal, nessa questão, eu acho que a pessoa que elaborou ela cometeu um pequeno equívoco e lá no final eu vou mostrar para vocês qual foi esse equívoco, na minha visão, tá beleza? Mas vamos lá, qual a relação entre esses dois ângulos? Analisando as alternativas, a gente vê que as opções eles são congruentes? O que são congruentes? São ângulos de mesma medida. E aproximadamente 7,14, eles são congruentes e aproximadamente 18,57, eles são opostos pelo vértice e 130 graus, ou eles são adjacentes e também 130 graus. Pessoal, analisando esses ângulos, a gente vê que o tipo desses ângulos a gente chama de OPV, ou seja, eles são ângulos opostos pelo vértice. E ângulos opostos pelo vértice são também ângulos congruentes, ou seja, possuem a mesma medida. Ou seja, pode ser letra A, letra B, letra C. Para saber qual das alternativas corretas, a gente tem que encontrar agora o valor desse ângulo, né? E para achar o valor desse ângulo, a gente tem que achar, lógico, o valor da incógnita x, tá bom? Como esses ângulos são OPV opostos pelo vértice, eles são congruentes e possuem mesma medida. Logo, a gente pode utilizar da seguinte relação matemática. Ó, a gente pode escrever assim, que 4x menos 40, ele é exatamente igual ao outro ângulo, 3x mais 90. Por que a gente pode dizer isso? Porque eles são OPV, opostos pelo vértice, tá certo? Pessoal, esse menos 40 do lado esquerdo, eu vou realizar a operação inversa em ambos os lados da igualdade. A operação inversa da subtração é a adição. Logo, vamos ficar assim, ó, com 4x menos 40 mais 40 é igual a 3x mais 90. Só que se eu somei 40 desse lado, eu também tenho que somar 40 do outro lado, né? Se eu somei 40 no primeiro membro, eu também tenho que somar 40 no segundo membro, tá certo? No primeiro membro vai ficar 4x mais 40 menos 40 vai dar zero. Então, a gente pode simplificar, sobra só 4x. No segundo membro, observe que a gente tem 3x somando. Também vou realizar a operação inversa da soma do 3x, que é a subtração, só que eu vou fazer isso em ambos os lados. Então, 3x somando vai ficar em ambos os lados subtraindo menos 3x igual 3x. Se eu subtrair 3x no primeiro membro, eu também tenho que subtrair 3x no segundo membro. E aqui, pessoal, o 90 com 40 a gente pode somar. 90 mais 40 a gente vai encontrar exatamente 130, tá certo? Pessoal, 4x menos 3x vai ficar 1x. 3x positivo e 3x negativo resulta em zero. Então, o que a gente pode fazer? Pode simplificar, sobrando apenas 130. Ou seja, o valor do x é 130. Pessoal, então, o que eu acho que foi o equívoco dessa questão? Ele pergunta a medida do ângulo de 3x mais 90. Como eu encontrei x valendo 130 graus, para encontrar a medida de 3x mais 90, eu teria que substituir o x por 130. E aí, a gente ia observar que em nenhuma das alternativas, a gente encontraria o valor desse ângulo. Então, o que acontece? Eu acho que o equívoco de quem elaborou a questão é o seguinte, ele queria perguntar qual o valor de x. Se ele perguntasse qual o valor de x, então a gente iria excluir esse 3 e também excluir esse mais 90, ia ficar aí, ó, qual o valor de x. Se fosse apenas o valor de x nessa questão, a gente conseguia encontrar a resposta que daria como resposta aqui nossa letra C, né? Que ele é um ângulo oposto pelo vértice, e o valor do ângulo x seria de 30 graus, tá certo? Então, eu acho que teve um equívocozinho na hora de elaborar, tá bom, essa questão. Porém, se fosse o valor de x, seria a letra C.
Como ele não pergunta o valor de x, ele pergunta o valor do ângulo de 3x mais 90, o que a gente deve fazer para encontrar? Substituir o x por 130. Então, pessoal, fica assim, ó, 3x mais 90. Aí ele quer saber o valor desse ângulo. O que eu tenho que fazer? Substituir esse x pelo valor dele, que é 130 graus. Então, ficaria assim, ó, 3x, ou seja, 3 vezes 130 mais 90 graus. 3 vezes 130, nós encontraríamos 390 mais 90 graus. Ao somarmos 390 com 90, encontraríamos o valor de 480 graus, que seria exatamente o valor do ângulo de 3x mais 90, assim como ele sugeriu na questão. E, ao percebermos aqui, ó, não tem nenhum valor que a gente possa marcar como resposta, tá certo? Então, a resposta da questão, o valor do ângulo 3x mais 90 seria 480 graus, certo? E não temos alternativa aqui para marcar, beleza? Espero ter tirado todas as dúvidas e vamos continuar fazendo a resolução das nossas questões.